A paz seja com todos vocês. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Esse vídeo, irmãos, é só uma introdução, atendendo o pedido do irmão, grande irmão Silas, o professor Silas, né? Eu vou gravar esse vídeo e que fique de explicação e orientação, né? Como um foco para todo mundo aprender uma parte do trabalho do exército de Deus na formação do caráter, né, desses ministros que vão trabalhar nesse exército, para que venham a dar formação na vida dos futuros selados. Amém? Então analisem tudo com calma, beleza? Então vamos lá. Em princípio, qual o foco desse vídeo aqui? Qual o foco central? É para vocês entenderem o que vai acontecer na vida dos 144 mil selados, que fala em Apocalipse 14, que Apocalipse 7 também são os mesmos, que ali fala que eles têm na testa a marca do Pai e do Filho, Apocalipse 14, 1. Então o que significa isso? É o caráter, a formação que eles tiveram. Amém? E é muito importante isso daí, vocês entenderem isso daí, por quê? Porque isso não tem nada a ver com trindade. Trindade é coisa de Roma, assim ó, vamos colocar assim, é coisa de algumas religiões, certo? Tanto tem a trindade enganosa, certo? Que seria de outros deuses, como a trindade pregada pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica. Amém? Então presta bem atenção. A missão do exército de Deus é dar verdadeira formação para os ministros de Deus. Amém? Então prestem bem atenção, acompanhem comigo que eu vou tentar fazer de uma forma bem simples para vocês entenderem. Certo? Papel e caneta na mão, anotem todas as passagens, que eu não vou ler nenhuma, que é bastante, eu resumi aqui, não vou ler nada, para vocês lerem e estudando com calma. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa. Eu vou mostrar para vocês a respeito do culto. O culto no céu. Como que funciona o culto no céu? Baseado no culto que funciona no céu, é o que você tem que praticar na terra. É o que você tem que ensinar as pessoas na terra, entendeu? Um exemplo. A pessoa morre e vai para o céu. Chega lá e ela fala, nossa, só um exemplo, né? Só um exemplo. Lá na terra eu praticava isso, aqui é diferente. É totalmente diferente do que eu fazia lá. É mais ou menos como se fosse acontecer isso. Se a pessoa morresse e já fosse direto para o céu, vamos colocar assim, chega lá, não para todos, mas para a grande maioria ia ver que é totalmente diferente. Então presta atenção. O culto que é praticado no céu, vocês têm que entender ele funcionando aqui na terra, beleza? Então vamos lá. Ô irmão Silas, analisa tudo, retém o que for bom e passa para os outros irmãos aí, beleza, soldado? Então vamos lá, acompanha só. Primeiro aqui, ó, ACC, é o antigo culto nos céus, beleza? Então aqui, ó, Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 11. Então você vê aqui, ó, que você vai ver lá que está sendo cultuado um só que está sentado no trono, amém? Então vocês vão ler Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 11, total, certo? E aí vocês vão ver que é prestado culto a uma pessoa só, amém? Quando João é arrebatado, que é Apocalipse capítulo 4, verso 1, especificamente no verso 2, que fala que ele foi arrebatado em espírito, ele foi ao paraíso de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 4, que você vai ver ali falando do paraíso de Deus, que é o terceiro céu. João foi arrebatado lá e ele viu o culto no céu. Neste momento aqui, na eternidade, que João vê o culto, é prestado a uma pessoa só. Amém? Só que aí você já tem que ter em mente, eu já vou deixar uma coisa aqui aplicada. Existe um mistério oculto ali, por enquanto, certo? Então olha só, baseado nesse culto no céu a uma pessoa só, é passado a lei na terra. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 fala de um só Deus. Amém? No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30, Jesus confirma, certo?
Deixa eu pegar a régua aqui. Jesus aqui, ó, em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30, o Senhor Jesus Cristo está confirmando Deuteronômio 6, 4 e 5. Capítulo 6, verso 4 e 5, ok? João capítulo 20, verso 17, quando o Senhor Jesus Cristo está falando com Maria Madalena, que ele fala, né, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, falando para Maria Madalena avisar os discípulos, certo? Então aqui é só um texto comparativo, João capítulo 20, verso 17, ok? Então aqui é Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11, é o culto no céu a um só. Aqui é Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 5, confirmando que só existe um Deus, certo? Na lei, na Torá. Aí no Novo Testamento, em Marcos, Jesus confirma que é só um Deus. Aí Romanos, aí já é o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, verso 30, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, a parte A, Gálatas capítulo 3, verso 20, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5a, coloquei só essas. Então aqui é a confirmação do culto que está acontecendo no céu. Então é como se fosse aqui na terra. O que está acontecendo na terra? O culto a esse Deus que é um só. Tranquilo? Beleza, certo? Então vamos agora, olha só, você vê aqui, ó, tem um mistério oculto aqui nesse culto, certo? Tem um mistério oculto. Então vamos lá. Agora vamos dar continuidade, certo? Para a gente chegar numa conclusão. Então olha só, aqui em cima, mistério de Deus. Que mistério de Deus? Esse mistério oculto aqui. Esse mistério de Deus, que está aqui, ó, certo? No Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 30, verso 4, Salmo 110, 1, ali já é uma profecia. Vamos colocar assim para ficar mais simples para vocês entenderem. Profetizando e revelando esse mistério oculto, certo? E o que é esse mistério oculto? Agora aqui, já, para quem tem um conhecimento, já tem a clareza. Esse mistério oculto aqui é Jesus, é Cristo, é o verbo de Deus que está escondido. Amém? Então olha só. Em Atos, Antigo Testamento, em Provérbios 30, verso 4, fala, né, de quem criou o mundo, né, quem conhece o nome do que quem criou o mundo e o nome do seu filho. Em Salmo 110, 1 é quando Deus fala para o filho dele, né, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por escabelo do seu pé. Então presta bem atenção. Aqui eu quero mostrar para vocês o Antigo Testamento profetizando esse mistério oculto, porque na verdade ele está oculto no céu, mas Deus já começou a revelar de uma forma ali e outra esse mistério oculto, que era o filho dele no céu. Ainda que prestavam culto só para um Deus, mas o Antigo Testamento, eu coloquei só essas duas passagens de várias que tem, certo? Mas que essas duas ela tem um pouco mais de clareza na situação, entendeu? Então o que acontece? Aqui já está revelando que Deus tem um filho, ok? Aí aqui já no Novo Testamento, João capítulo 17, verso 5 e 20 e o verso 24, o Senhor Jesus Cristo está em oração, aí ele fala, Pai, né, glorifica, quer ver? Eu vou ler só o verso 5, certo? Eu não vou ler passagens, não vou ficar lendo passagens aqui para não ficar muito grande o texto, mas eu vou ler só esses 5 aqui, para vocês verem a clareza que dá no texto, ó. João capítulo 17, verso 5 está escrito, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então você vê que Jesus já está falando, antes que o mundo existisse, eu já estava com o Senhor, e eu tinha uma glória contigo. Amém? Então olha só, aí presta atenção, abençoados. Eu estou tentando deixar de uma forma bem simples aqui, ok? Aí João capítulo 6, verso 44 e 65, Jesus fala que ninguém pode chegar a Ele, ninguém pode vir a Ele, se o próprio Pai não o trouxer. Amém? Então olha só, aqui o mistério oculto ele já está sendo revelado. Entendeu? Então presta atenção, está todo mundo prestando culto a Deus, a um só. Só que o mistério, que é Cristo, que está oculto, agora ele já está aparecendo, entendeu? Já está desenrolando esse mistério. E João capítulo 6, versos 44 e 65, fala que ninguém pode chegar ao Filho de Deus, Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então quer dizer, você não vai conhecer um mistério oculto se Deus não te conduzir para conhecer, não conduzir você para ter o conhecimento do Filho dele. Amém?
João capítulo 16, verso 23 e 24, é quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, que você tem que pedir ao Pai em nome dele. Então olha só, quando Deus te traz para perto do Filho dele, que você começa a ter um ensinamento de Jesus, Jesus fala, agora você pede ao Pai em meu nome, quer dizer, Jesus conduz você novamente para Deus. Amém? Aí fica esse trâmite. Deus te leva ao Filho, o Filho te leva ao Pai. Deus te leva ao Filho, o Filho te leva ao Pai. Fica nesses dois. Aqui que é importante vocês entenderem. Ó. Como se fosse aqui é o Filho de Deus. Deus pega você e traz para o Filho. O Filho leva para o Pai. E o Pai para o Filho. Direita e esquerda, direita e esquerda. Tipo assim, ó. Só dois, hein? Só duas pessoas. Presta atenção. João capítulo 14, verso 21 e 23, é quando Jesus fala, aquele que me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, eu e o Pai, para ele faremos nele morada. E viremos, é plural, é a mesma coisa, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. É só o Pai e o Filho que está envolvido na criação ali, é só duas pessoas. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, quando fala, e disse Deus, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança, é Jesus falando com o Pai. Jesus falando, façamos nós, ó Pai, porque o verbo é o que fala, ok? Então olha só, João capítulo 14, 21, Jesus fala, tem que pedir ao Pai, não, se vocês guardar os mandamentos, vem o Pai e o Filho habitar dentro da pessoa, só duas pessoas, amém? Então olha só, Efésios, aí aqui já é o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, verso 1 ao 10, vocês vão entender, vocês vão ver ali que Paulo está falando a respeito do mistério que esteve oculto, mas que para ele foi revelado. Amém? Aí você lê lá, Efésios capítulo 3, verso 1 ao 10, beleza? Em Colossenses capítulo 1, verso 24, até o capítulo 2, verso 2, também fala do mistério de Deus, que é Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Então olha só, até aqui então, ó, era prestado culto a Deus, a um só. Aí depois, certo? Aqui fala de um só Deus, certo? Aí aqui já começa a ser desenrolado, ser revelado, que aqui seria o tempo do mistério oculto, e aqui já entra no mistério revelado, a revelação do mistério escondido, amém? E aí que entra a história. Então você vê que aqui, ó, nesse ponto, já apareceu o Filho está claramente, certo? Seria no tempo que Jesus encarnou, certo? Já está na terra ensinando todo mundo. Aí aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, fala, todavia para nós há um só Deus, né? E depois fala um só Senhor, Jesus Cristo. Estou resumindo aqui, certo? E aí 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 fala que só existe um Deus, né? Porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus homem e Jesus Cristo homem, duas pessoas. 1 João verso 2, 1 João capítulo 2, verso 1, fala ali que se você pecar, tem um advogado perante o Pai, que é Jesus. Duas pessoas. 1 João capítulo 2, verso 22 e 25. Agora presta atenção. Vocês entenderam, abençoados, que aqui eu estou mostrando para vocês de uma forma rápida, resumida, que era só prestado culto a um Deus só, uma pessoa só. Só que tem um mistério oculto aqui. Agora já foi revelado, ó, no Antigo Testamento é profetizado, aí ele aparece, que o mistério seria o Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo no caso, Yeshua HaMashiach, né, ou Jesus, o Cristo, e foi revelado, e aí passa a ser explicado, é só o Pai e o Filho, duas pessoas. Quando vem João capítulo 2, verso 22 e 25, eu vou ler só isso daqui, para vocês terem um entendimento, para a gente finalizar a situação aqui, ok? Então vamos lá, 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25 está escrito: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, esse nega o Pai e o Filho. O anticristo nega as duas pessoas. Ou ele fala que é um só, ele continua aqui, ou ele fala que é três, ou quatro, ou cinco e tal. O anticristo é aqui que vocês têm que entender. O anticristo, a operação do erro descrita em 2 Tessalonicenses, ela começa já a introduzir na época ali, ela está tentando introduzir na época dos apóstolos mesmo, depois que todo mundo morre, certo?
ali, só na época que é escrito Apocalipse, só estava o apóstolo João vivo. Vamos colocar assim, depois do ano 100, mais ou menos, mas ali já o anticristo, o ensino anticristão já estava entrando. Por quê? Porque esse conceito de ter a trindade já era existente. Então olha só, o anticristo ele nega o pai e o filho, ele nega as duas pessoas. Ele prega aqui, ó, que é um só, ele está ainda na época de um, ou aqui ele prega três. Você já viu esses caras que ficam assim, três, pá, né? Tem cantor aí, bispo, pastor. Esses caras é o ensino do anticristo, meu. Esses caras que ficam aí, ó, três ou um, esses caras estão com o vinho da prostituta. Presta atenção, eu vou continuar lendo. Verso 23. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Duas pessoas. Aquele que confessa o filho também tem o pai. Agora presta atenção. Verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Presta atenção. O que João está falando? O que desde o princípio, quer dizer, o que Jesus Cristo, que é o princípio, o que desde o princípio ele ensinou para a gente, para todo mundo, e o que nós estamos ensinando agora, tem que ficar dentro de vocês. Vocês têm que permanecer nisso. Olha o que ele fala agora. Se em vós permanecer, se é uma condição, se, né? Se permanecer dentro de vocês o que nós ensinamos, tanto Jesus Cristo como nós apóstolos ensinamos para vocês, se permanecer o que nós ensinamos para vocês, também vocês vão permanecer no Pai e no Filho. Olha, eu vou ler o texto de novo. 1 João capítulo 2, verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então presta atenção. Chegando aqui, ó, aqui, esses caras que faz assim, ó, número 3, pá, meu, sai de perto dessas pessoas. Essas pessoas estão tão perdidas, tão perdidas, que elas estão muito mais preocupadas com as coisas do mundo e a política do que, você quer ver, ó, lançado um desafio aqui, ó. A pedido do irmão Silas, eu estou fazendo esse vídeo, já passou o tempo, mas já estamos acabando. Presta atenção. Eu e você, 3 horas de joelho no chão, olho no olho, dente por dente. Você com a sua trindade, certo? E eu cumprindo a ordem do Eterno, pregando o Pai e o Filho. Eu e você, olho no olho, dente por dente, dentro da tua igreja. E pode chamar o seu povo. Você vai ver se é o falso profeta. Eu quero ver se você aguenta. Na primeira hora você passa. Eu quero ver na segunda para a terceira. 3 horas de joelho no chão, eu e você. Vamos ver se tu é bispo mesmo. Vamos ver se tu é pastor mesmo. Você é um lobo, rapaz. Agora, com todo respeito, tem muitos bispos e pastor que os caras é até homem de Deus, mas nem sabe. Tão bêbado com o vinho da prostituta, né, romana. E é isso daí. Você quer ver o que deu? No começo era ensinado assim, só existe 2 pessoas na divindade, só o Pai e o Filho. Não existe outro homem, outro terceiro. E nós vamos provar que agora no final do estudo. Não existe o terceiro homem, certo? O que acontece? Aí entra a operação do erro. Essa operação do erro, em vez de falar do Pai e do Filho, ela começa a pregar a trindade e anula o batismo em nome de Jesus Cristo. E começa a trindade. Fica um Deus trindade batizado na trindade. Olha as conversas. Deus trindade batizado na trindade. Olha o que o apóstolo falou. Se permanecer em vocês o que nós que vimos, testemunhamos a morte e a ressurreição do Filho de Deus, e nós que somos apóstolos, vocês vão ficar no Pai e no Filho, em 2 pessoas na divindade. Agora vocês vão ver o culto no céu, só para as 2 pessoas. A terceira não existe. E aí o verso 25, certo? Fala, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí João, capítulo 17, verso 3, fala assim, e a vida eterna é essa, que reconheçam a ti como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. 2 pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 2 pessoas. Agora olha só. Depois disso daqui, aí aqui ó, o trono do Pai, certo? Então,
Apocalipse capítulo 3, verso 21, Jesus fala, né? O trono, né? Aquele que vencer vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Aí, Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11, que é o trono de Deus. Aí Apocalipse 5, 1 mostra o trono de Deus. Aí você vai ver Isaías capítulo 6, verso 1 ao 3, é o mesmo trono de Deus. E aqui, inclusive, nesse culto aqui que está acontecendo, Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 11, você lê junto com Isaías capítulo 6, verso 1 ao 3, que você vai ver o mesmo trâmite ali, a mesma coisa. Ezequiel capítulo 1, verso 26 e 28, Daniel capítulo 7, verso 9, aí o 13, 14 dá para você ler ali, para você entender um pouquinho melhor, certo? Então aqui é o trono de Deus. Que Deus, esse aqui, um só, só uma pessoa. E aí a introdução do Cordeiro. Aí você vai ler aqui, ó, em Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao 12. Você vai ler lá. Quando o Cordeiro toma o livro da mão do que está sentado no trono, que é Deus, que é o Eterno, aí começa um novo cântico, certo? Primeiro é um cântico, certo? A Deus. Depois, quando a introdução do Cordeiro muda, aí passa a ser um outro cântico. Por que o outro cântico? Porque vai dar uma introdução num novo culto. Aí em Apocalipse capítulo 5, verso 13, é o novo culto no céu, que é o que funciona hoje. Olha só, agora eu vou ler só isso daqui para concluir. Apocalipse capítulo 5, verso 13 está escrito: E ouvi toda a criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, quer dizer, neles seria nos céus, na terra e na água, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Então o que é? Vamos prestar culto ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Só a duas pessoas. Entendeu? Aí verso 14, e os 4 animais diziam, amém. Quer dizer, que assim seja. Vamos prestar culto agora em diante só ao Pai e ao Filho, porque não tem um terceiro homem. Não existe. Você entendeu? E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E aí olha aqui, ó. E aí fica o trono do Pai e do Filho, Apocalipse 3, verso 21, Apocalipse 22, verso 1 ao 3. Concluiu, certo? Então vocês prestem bem atenção. Aqui você vê que começa o culto só ao Pai e termina com o culto ao Pai e ao Filho, duas pessoas. Aí vem assim e fala assim, irmão Miguel, mas e o Espírito Santo, cara? A terceira pessoa é criação romana, certo? Que aí os protestantes pegaram também. Então presta bem atenção, vamos lá. Você pega todas as passagens que falam da ação do Espírito Santo. Todas, e trocentas passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tranquilo? Você vai pegar. Aí você vai falar, ó, ele fala, ele ouve, ele escuta e tal, tal, tal. E lá em João, capítulo 14, verso 17, verso 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 13 ao 16, vai falar ali a respeito, né? E ele vos ensinará, quer dizer, pronome pessoal, certo? Ele, pronome pessoal, né? Pronome da terceira pessoa do singular masculino, ele, certo? Então, aí o que eles fazem? Eles criam a doutrina baseada no pronome pessoal. Dizer que só por causa do pronome ele, por causa que ele ouve, que ele fala, que ele, né, ele escuta, ele fala, ele intercede, é uma outra pessoa, até que é o que fizeram, certo? Desde os grandes teólogos mundiais, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino e mais trocentos milhares deles. Todos falaram a mesma coisa, é um terceiro homem, certo? Tranquilo, cada um fala o que quiser. Presta atenção, o exército de Deus na formação do caráter de todo mundo, não existe esse terceiro, porque nós estamos ligados ao trono de Deus, ao trono do Pai e ao trono do Filho. Nós não estamos ligados à religião romana, e nós não somos protestantes que protesta contra Roma. Protestante, você é um protestante porque você não gosta de uma coisa ou outra, mas o contextão todo você tem, certo? Aí fala assim, mas e aí, o Espírito Santo? Então, só um detalhe para fritar a sua mente. 6, as pessoas que dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade,
fala que o Espírito Santo não é o Pai. Não é, certo? É a terceira pessoa, certo? Então, primeiro, certo? Só para finalizar, Jesus fala, João capítulo 14, verso 10 ali ele fala, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem estava dentro dele era o Pai. Amém? Não era o terceiro da Trindade. Ele falou, o Pai que está em mim. Agora entre Jesus Cristo e vocês, 500 milhões de teólogos de toda a história da igreja, eu fico com quem? Só com a simplicidade de Jesus Cristo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem estava em Cristo era o Pai. Então o Espírito que desceu nele é o Pai, a própria pessoa do Pai. Amém? Então essa ideia é só para vocês pensar, certo? Então aí só para resumir, para não deixar uma coisa em vão, vaga, né? Eu não vou escrever aqui, mas poderia fazer melhor, certo? Então tenta ver uma nuvem, dividida em 7 partes. Uma nuvem, faz assim, ó, tipo uma nuvem, divide em 7 partes. Aí você pega Isaías capítulo 2, capítulo 11, verso 2. E aí você coloca os 7 Espíritos de Deus ali. Pronto, colocou. Aí você coloca Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de ciência, Espírito de temor ao Senhor, certo? Você põe os 7. É isso que é Deus. Deus é Espírito. E Deus é Santo. Logo, Deus é Espírito Santo. E Jesus, o que é? Aí você pega um pedaço dessa nuvem, corta e põe para baixo. Aí vai ficar uma nuvem em cima, uma nuvem, um pedacinho da nuvem embaixo. Mas essa nuvem embaixo, ela também tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Cristo, é o Cordeiro de Deus. Só ele tem os 7 Espíritos. Por quê? Porque ele saiu do Pai. Só que o Pai deu a vida própria para ele. Mas a essência, a divindade é a mesma. Só Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Aí por isso que fica, o Pai e o Filho não tem uma terceira pessoa. Aí fala, meu Espírito Santo é o que sai de Deus, de dentro dele. É o que sai de dentro de Jesus Cristo. Por isso que Apocalipse capítulo 5, verso 6, quando entra o Cordeiro, aí fala lá, que ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Esse é o Espírito Santo, o que sai de dentro de Deus e o que sai de dentro do Cordeiro. O Espírito Santo é o que sai dentro deles. Amém? Então, na essência, se você for no fundo das coisas, na essência é o próprio Pai. Entendeu? É o próprio Deus, na essência é o próprio Deus. Só que quando ele sai de Deus, vamos colocar assim, e vem em nós, aí ele é considerado como o dom perfeito de Deus. Amém? O dom perfeito de Deus. Ele é tão perfeito que ele vai falar de uma forma espiritual através do seu espírito. Certo? Através do seu espírito, porque o Espírito Santo ele entra dentro do seu espírito. Não é um homem falando aqui no seu ouvido. Isso é demônio. Entendeu? Ele vai falar dentro do seu espírito, ele vai interceder dentro de você. Mas não um outro homem que se presta culto no céu. Amém? Ó, já estourou o tempo, mas é isso daí. Aqui a pedido do irmão Silas, certo? Que ele queria entender um pouco mais a respeito do caráter, certo? Que vai ser formado no Exército do Eterno. É isso daí, beleza? Então, o Exército do Eterno está se levantando no Brasil e esse é o foco, você entendeu? Formar os irmãos na verdade absoluta. Aí que entra a história, aquilo que eu já falei. Vai dar confusão? Vai dar. Vai dar guerra? Vai dar. Só que aí que entra a história. Eu, Miguel, e você, seja lá quem for, você prega a tua trindade com o batismo da trindade, que o seu Deus é a trindade. Seu Deus é trindade. O nome do seu Deus é trindade. É isso aí, certo? Então o nome do seu Deus é trindade. Aí vem você com o seu Deus trindade, eu e você, de joelho no chão, 3 horas. E eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Beleza, Golias? Você, Golias da Trindade, que tem um espírito de Golias, vem com o seu Deus Trindade e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo para cima de você. 3 horas de oração, eu e você. Vamos ver se você aguenta mesmo. Pode ser apóstolo, bispo, eu gosto de cara grande.
certo? Não gosto dos pequenininhos não, o povo eu quero ensinar o povo. Agora você grandão que é bispo, né? Sou bispo, deputado federal, sou pastor, presidente, é você mesmo. Porque eu gosto de cabeça grande, eu gosto de crânio grande, certo? Eu não gosto de povo não, o povo só gosta de instruir, deixar o povo blindado para desmascarar os seis. Entendeu? Que a minha função, certo? Nessa área espiritual, no sentido militar espiritual, é mostrar a verdade para o povo, clareamente, e fazer ele para cima de vocês, certo? Levantar o povo de Deus para ir para cima dos falsos profetas, essa é a minha missão, amém? Então presta atenção, o exército de Deus está se levantando no Brasil e ninguém está brincando de ser crente aqui não, certo? Você quer me refutar? Faça um favor para você mesmo, seu covarde. Me chama na tua igreja, eu e você, olho no olho e dente por dente, ó. Olho no olho e dente por dente, cara a cara. 3 horas de oração de joelho no chão direto, eu e você. Vamos ver se você aguenta. Vamos ver se você aguenta. Pode lançar o desafio. Aí no dia lá eu levo todo o equipamento, a gente grava ao vivo e põe ao vivo. Presta atenção, irmão. 3 horas de oração. Aí, Miguelzinho aqui, ó. Você pode ter certeza, minha vida é essa. Isso aí pra mim é tranquilidade. Tranquilidade, você entendeu? Isso é natural. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Aí, irmão Silas, passou o tempo, mas o vídeo está aí. Analisa tudo, retém o que for bom. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.